e seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do workshop Além dos Clássicos. Hoje a gente já vai começar a fazer uns drinks aí, tá certo? Então, ó, a gente vai começar agora com a primeira categoria dos drinks da IBA, que são os The Unforgettables, os inesquecíveis. Esses drinks, eles são mais antigos e até hoje eles fazem sucesso aí em vendas dentro dos bares e boates. Eles geralmente são drinks mais fortes, então o álcool dá aquela pegadinha e geralmente são ótimos drinks para você servir antes do jantar. E hoje eu escolhi dois drinks dessa categoria para te contar um pouco da história e também você entender uma liçãozinha em cada um deles. E o primeiro que a gente vai começar, talvez você ame ele, talvez você odeie ele, ou talvez você nunca tenha provado, mas eu acredito que com certeza você deve ter ouvido falar no nome dele, o Negroni. E o Negroni é um drink tão famoso e tão amado que hoje em dia ele é até vendido engarrafado. E existem várias histórias sobre o Negroni. Mas antes de eu te contar a história, bora preparar essa maravilha. O Negroni é um drink muito simples, porém um dos mais famosos do mundo. Ele é feito com Campari, vermute doce, nesse caso eu tô com o Martini Rosso, e o gin. Nesse caso eu vou com o Tanqueray, mas você pode ir com o gin da sua preferência. Vamos pegar também aqui uma laranja Bahia que a gente vai usar para decoração e vai dar um toque cítrico no drink. Para esse drink a gente usa o copo baixo mesmo. Eu vou com o copo On The Rocks, padrão de whisky. E tá aí, ó. Então esses são os ingredientes do Negroni. Simples assim. O Campari, o gin e o vermute rosso. Então vamos começar a preparar. Ó, vou colocar essas pedras de gelo translúcido. Esse aqui é o Clear Ice, que eu ensino a fazer no meu curso. Mas você pode usar qualquer gelo, pedras grandes. Vamos colocar aqui essas pedras bonitonas de gelo, olha que maravilha. E vamos começar aqui, ó. São 3 partes iguais dessas bebidas, não tem como esquecer. Vamos colocar aqui meia dose de Campari, mais ou menos aí 30 ml, tá? Aí meia dose de vermute rosso e meia dose de gin. Agora com a colher bailarina, vamos mexer aí por mais ou menos de 5 a 8 segundos no máximo, tá? Se você não tiver colher bailarina, pode ir com a colher de chá mesmo, que dá para fazer o drink tranquilamente. Agora vamos descascar aqui a laranja Bahia. Eu gosto de usar o descascador porque ele corta ela bem retinha, sem aquela parte branca ali, que aquilo lá se você pôr no drink ele vai estragar seu drink, ele vai amargar demais. Aí você vem aqui, expressa os olhos para dar um aroma, um toque cítrico aqui no seu Negroni e depois joga essa casca dentro do drink. E tá aí, ó, olha que maravilha. Esse é o Negroni. Ele é um drink bonito, ele tem essa cor rubi, ele é bem charmoso. E não é à toa que esse drink seja tão famoso, né? E o mais legal é a história dele, porque ele começou sendo um drink chamado Milano Torino, onde era apenas feito com Campari e vermute rosso. Campari sendo da região de Milão e vermute rosso que foi criado na região de Turim. Por isso o nome Milano Torino. Uma mistura dessas duas bebidas que os italianos gostavam muito. E ele também é um drink montado direto no copo. Mas só pra gente mudar aqui e eu te mostrar um pouquinho o mixing glass, vamos fazer ele mexido. Então deixa eu encher aqui o mixing glass de gelo. É quase até o topo. E a mesma coisa, 2 partes iguais, só que dessa vez com um pouquinho mais. Quase 45 ml. Então vamos colocar aqui de Campari e 45 ml de vermute rosso. Agora vamos mexer aqui bastante para ter uma diluição aí, para deixar o drink mais suave. E aí eu vou servir ele com uma única pedrona de gelo. Deixa eu pegar aqui essa barrona aqui, ó, que isso é o gelo que eu faço aqui dentro dos drinkeiros. É o gelo translúcido. Aí com a ajuda da faca aqui, vou cortar esse pedaço. Eita, que ele saiu voando.
E olha que bonitão que fica, muito bonito. Quando ele não entrar direto assim no copo, você pega com a colher e dá uma giradinha nele, que ele já se encaixa no fundo do copo. Agora deixa eu colocar aqui o drink. E tá aí, ó, Milano Torino, e ele é servido com uma fatia de laranja dentro. E vocês viram que eu tô aproveitando aqui a laranja, né, pra não desperdiçar. Então vou tentar tirar a fatia dela mesmo. Tá aí, ó, uma fatia bonita de laranja. Deixa eu encaixar ela aqui do lado. E tá aí, olha que bonitão que fica o Milano Torino. Bem gostoso também. É um drink de 1860 que foi criado no Milan's Café Camparino. E depois de um tempo, pouco antes de começar a lei seca nos Estados Unidos, quando se falavam em proibir o álcool, vários americanos começaram a ir para a Itália e conheceram o drink Milano Torino. Porém, como eles achavam o drink um pouco forte, eles pediam para acrescentar um pouco de água com gás. Ele também era montado num copo baixo, mas hoje em dia ele é servido num copo longo. E foi aí que surgiu outro clássico inesquecível, o americano. Também fica super interessante, ele fica mais refrescante e mantém o equilíbrio do doce com o amargo. E é depois do americano que dizem que surgiu o Negroni. Existem várias histórias que falam sobre ele, mas a que eu mais gosto é essa daqui. O Negroni foi criado em 1919 na rua Tarnabone, em Florença, na Itália, no Cassone Bar, depois renomeado para Café de Acosa, onde um cliente chamado Conde Camilo Negroni pediu um americano, porém ele queria mais forte, pediu para substituir a água com gás por um gin inglês. E o bartender Fosco Scarcelli foi lá e trocou a água pelo gin. E não demorou muito para os clientes que frequentavam aquele bar começar a pedir o drink do Conde Negroni. Pô, me vê o drink do Conde Negroni, o drink do Conde Negroni. Até que um dia o nome do drink se tornou Negroni. Fala a verdade, que bacana essa história, né? É por isso que eu amo os drinks, tem toda uma história por trás. Imagina só um drink de 1919 viajar até hoje e tá aí sendo famoso, as pessoas querendo tomar como se fosse uma marca tão famosa quanto qualquer outra marca. Só que quanto mais antigo essa história, mais boatos existem e a gente não sabe ao certo qual que é. E agora o último boato que estão dizendo é que o Negroni foi inventado na África. Então vai saber, né? Mas para você ver como que os drinks vão para lá e para cá e sofrem adaptações, mas acabam ganhando vida e entrando para a história. E posso ser sincero, antigamente a coquetelaria era bem restrita. Hoje em dia, com a internet, a disseminação de conteúdo e conhecimento, você pode estar sendo aí o próximo inventor de um novo drink que pode entrar para a história. Mas continuando, depois vem a versão do Boulevardier, um drink criado na década de 1920 pelo bartender Harry McLean, no famoso Harry's New York Bar em Paris. Ele fez essa versão do Negroni usando bourbon, whisky americano, no lugar do gin. No caso aqui, eu vou de Jack Daniels mesmo. E ele fez esse drink para o Erskine Gwynn. Quanto nome estranho, né? Ambos eram americanos, mas o legal é que esse tal de Erskine Gwynn era o editor da revista The Boulevardier, e por isso ficou o nome do drink. Agora deixa eu colocar aqui meia dose de vermute rosso e meia dose de Campari. É igualzinho, só que com o bourbon no lugar do gin. Vamos dar aquela mexidinha de 5 a 8 segundos e no lugar da casca de laranja, a gente usa a casca de limão siciliano, que ele vai dar um toque mais aromático, ele combina bem com o whisky americano. Vamos aqui expressar os olhos e colocar dentro do drink. E tá pronto o Boulevardier. Se você já é fã do Negroni e nunca provou o Boulevardier, vai na fé, porque fica sensacional. Eu, como sou fã de bourbon e gosto muito do Negroni, o Boulevardier caiu muito bem no meu gosto. E por fim, veio o Sbagliato, que o nome já diz tudo. Em italiano, Sbagliato significa errado e foi criado no final da década de 1960 pelo Mirko Stocchetto em seu bar Basso em Milão. Ele foi preparar um Negroni e acabou errando a receita e colocou espumante no lugar do gin. E sinceramente, eu achei que ficou sensacional. Então bora montar o Negroni Sbagliato. Simples igual todos os outros. Meia dose de Campari, meia dose de vermute rosso e agora vamos completar aqui com o espumante. Nesse caso eu estou usando esse da Aria,
que é um espumante em lata, e para mim eu achei muito melhor, porque ao invés de eu abrir uma garrafa para fazer 1, 2 drinks, eu abro a latinha aqui e faço 2, 3 drinks e tá na medida certa. Agora completei aqui e vamos dar uma leve mexida, trazendo de baixo para cima para evitar de perder o gás do espumante. Vamos decorar aqui com uma fatia de laranja Bahia e tá pronto o Negroni Sbagliato. É uma versão muito gostosa do Negroni. E mesmo que você não tenha investido aí no Campari e no Vermute Rosso e não quis fazer esse drink, eu quis te contar essa história só para você ver como que o drink vai se transformando com a mudança de às vezes um único ingrediente, que às vezes parece não ser nada, mas sim, acaba sendo uma nova identidade, um novo nome, um novo sabor e milhares de fãs por um novo drink. E agora segue um intervalo de 1 minuto para você aproveitar e tomar o resto do seu drink aí com tranquilidade, se você quiser ir no banheiro ou ajeitar alguma coisinha. E não esqueça de postar aí nos seus stories, marcando @drinqueiros, #workshop, #bora virar drinqueiro, que a gente vai repostar lá no nosso stories. Oh, so many times thinking you knew better than the other guys, riding on backbiting and get away with lies. No matter what it takes, who is gonna cry? The only thing that matters is you get what you decide. But I know for sure the day will come when you first realize what you have done, and you finally get your debt repaid, and revenge is served on a cold plate. You hear the roar of this shutdown when the world will stop without a sound. In a moment you will cry for help, and we only think about ourselves. Agora vamos falar de outro drink clássico muito antigo, mas que até hoje é recorde em vendas. Ele não é tão famoso no Brasil, mas ele é bem famoso lá fora. E a história dele, além de ser muito interessante, ele tem uma lição que eu vou te ensinar que é muito, muito importante. Bora falar do Old Fashioned. O nome dele é assim porque em inglês Old Fashioned significa estilo antigo. Isso porque antigamente, quando nem existia gelo, imagina só, hein? Os drinks vêm de uma época que o pessoal nem tinha gelo ainda para estar fazendo. Eles misturavam apenas um pouco de água para dar uma quebrada no álcool, bitters, que são de ervas aromáticas que dá aquele sabor e aquele tempero, e um pouco de açúcar, para também dar uma leve equilibrada no álcool. E o drink Old Fashioned que a gente conhece, ele geralmente é feito com whisky bourbon, mas lá naquela época ele era feito com qualquer destilado. Podia ser o whisky rye, podia ser gin. Todos os drinks eram feitos praticamente com um pouco de bitter, açúcar e um pouquinho de água para dar uma quebrada. E o Old Fashioned que a gente conhece feito com whisky, antes dele ter esse nome, ele era chamado de Whiskey Cocktail, que seria coquetel de whisky. E uma receita muito similar foi encontrado no livro do Jerry Thomas, em 1862. Para quem não sabe, o Jerry Thomas é praticamente o pai da coquetelaria. E com o tempo, como a coquetelaria foi evoluindo, os bartenders começaram a adicionar dentro dos drinks frutas, sucos e uma série de coisas. Porém, o pessoal que era mais tradicional, que gostava daquele drink feito daquele jeito, que era só um pouco de bitter, açúcar e água ou gelo, o pessoal começou a pedir nos bares, tipo, me vê um drink, mas me vê naquele estilo antigo. Então eles pediam, please, I want old fashioned. Então eu quero no estilo antigo. Então o pessoal começou a pedir tanto nesse estilo antigo que o nome do drink virou Old Fashioned, estilo antigo. Claro que hoje a coquetelaria evoluiu de uma tal forma que agora a gente aceita drink com tudo, né? Principalmente aqui no Brasil, os drinks são bem mais tropicais, com frutas dentro. Mas ainda assim, o Old Fashioned é um dos drinks mais pedidos no mundo. Dá para acreditar? E o melhor de tudo é que esse drink tem um ótimo aprendizado para o nosso paladar.
e para você começar a iniciar aí a sua vida de drinqueiro ou drinqueira. Então bora lá preparar o Old Fashion que eu vou te explicar no meio. Vem comigo! Vem comigo! Então vamos começar aqui pegando o ingrediente principal do Old Fashion, o Bourbon. E se você não tiver o Bourbon, você pode usar qualquer bebida envelhecida no lugar. Agora vamos pegar aqui o xarope de açúcar, vou pegar aqui também o bitter angostura. Um monte de gente acha ele um pouco caro. Então se você não quer gastar tanto, eu te indico usar o Cynar. O Cynar já é um pouco diferente daquele bitter porque ele já é feito para você tomar sozinho. O bitter que eu vou usar agora, ele é super concentrado, então você só usa algumas gotas. Bora lá. E ele é feito no copo baixo. Então vou pegar aqui o On The Rocks. Esse drink, originalmente, ele é feito com açúcar. Ou o torrão de açúcar. Mas como dentro de um bar o pessoal precisa ganhar tempo e ser mais ágil, o xarope de açúcar é o mais utilizado nessa receita. E eu quero que vocês comecem a utilizar o xarope de açúcar, que vocês vão perceber que vai facilitar a vida de vocês aí na hora de preparar um drink. Então vamos encher aqui o copo de gelo, pedras grandes, e vou colocar aqui uma dose de Jack Daniels. Se você não tem o whisky bourbon, pode usar o whisky comum mesmo, ou qualquer outro destilado envelhecido. Mas para você que está querendo se tornar um drinqueiro ou uma drinqueira, eu aconselho muito você a comprar um whisky bourbon para você começar a fazer os drinks com ele, para você ver que sensacional que ele dá de sabor dentro do seu drink. Então eu entrei com uma dose de Jack Daniels. Eu vou entrar com meia dose de xarope de açúcar. Você pode sempre regular a intensidade se vai para meio ou um terço ou até um pouco menos se você não gosta tão doce. Agora deixa eu colocar o bitter. Se você já conhece o bitter, pode colocar a quantidade que você gosta. No meu eu vou colocar 2 dashes que eu gosto ele mais forte. Mas se você nunca provou, eu te aconselho a colocar apenas 5 gotinhas. E se você estiver utilizando o Cynar, entra apenas com mais ou menos 5 ml. É quase metade de uma colherzinha de chá ou da colher bailarina. Agora a gente vai mexer aqui com a colher... Opa, deu uma espirradinha, mas não faz mal, isso sempre acontece. Vamos mexer aqui, ó, para dar uma diluída nesse gelo e deixar ele bem geladinho. Aproximadamente aí 8 segundos. E é isso aí, o drink tá praticamente pronto. Agora a gente vai entrar com a laranja. Antigamente usavam só a casca da laranja. Hoje em dia já colocam uma fatia com uma cereja, que eu acho que fica mais bonitão. Bora fazer isso. Eu tô usando ainda aquela laranja para aproveitar o máximo dela. Vou cortar aqui uma fatia. Aí, ó, desse outro lado que ficou ruim eu deixo de fora. E eu vou cortar aqui essa fatia sem pegar o meio dela, porque ela vai ficar mais firme. Se você cortar com o meio, ela acaba ficando frouxa. E agora vou colocar a cereja aqui, Amarena, da Fabre. Essa cereja é sensacional, mas você pode também utilizar a cereja maraschino comum, aquelas que a gente encontra no mercado. E também, não necessariamente, você precisa colocar a cereja. E é isso aí, ó, tá pronto o Old Fashion. Viu que drink simples, né? É o destilado e o açúcar, praticamente. O bitter dá um toque especial, mas mesmo sem o bitter, se você não tiver o bitter aí, a lição com esse drink é o quê? Pegar o seu destilado, colocar um pouquinho de xarope de açúcar, mexe com gelo, faz um twist de casca de laranja ou de limão siciliano e degusta esse drink. Porque aí você vai começar a apreciar melhor o destilado de uma forma um pouco mais equilibrada. Quase como se fosse um licorzinho. Parece ser besta, né? Mas ó, missão pra você. Ao longo dos seus dias aí, bateu aquela vontadezinha de tomar um drink, pega o destilado ali sozinho e faz esse drink. Põe um pouquinho de xarope de açúcar e prova esse drink, porque seu cérebro vai começar a aprender o sabor do destilado sozinho, e isso vai começar a te dar mais visão do que misturar com esse destilado. Então isso é uma lição muito importante que quando eu aprendi, eu fui provando todos os destilados que eu tinha da minha casa aos poucos dentro dessa receita. Então, ó, você pode pegar aquela sua cachaça envelhecida bem gostosa e fazer essa receita, ou até mesmo uma cachaça mais econômica, que tem um sabor diferenciado, você tem que testar. Pega a sua tequila ouro que você está acostumado aí só tomar com um shot e faz esse drink para você sentir o sabor dela dessa forma. Ou aquele conhaque bem gostoso. Essa receita ela se encaixa bem com bebidas envelhecidas porque são bebidas
que já tem notas de sabores um pouco mais complexas por conta da madeira do barril da onde ela é envelhecida. Até cachaças com infusão de outros sabores, esse drink cabe para qualquer destilado. Até uma tequila premium, se você tiver aí, você pode estar testando. E até mesmo o gin, que já tem um sabor bem herbal por conta dos botânicos, e você pode testar nessa receita também. Mas agora eu vou pegar aqui e vou fazer uma variação um pouquinho diferente. Então vamos pegar aqui o rum ouro. Então eu vou entrar com uma dose de rum ouro. Dessa vez eu vou até a tampa, que eu quero um pouquinho mais fortinho. Esses dias no Stories eu fiz um parecido com esse, só que foi com rum 8 anos. Vou colocar aqui a angostura. Mais uma vez, se é a primeira vez que você está usando, põe só 3, 5 gotas no máximo, tá? Porque paladar também é um negócio bem pessoal. Tem gente que gosta mais forte, tem gente que gosta mais doce, outros gostam mais fraquinho. E no lugar do xarope de açúcar, a gente vai usar o xarope de mel, que combina bem também aí com qualquer destilado. E aí vou entrar aqui com um pouco mais de 1/3 aí de xarope de mel. Agora vamos dar aquela mexidinha de 5 a 8 segundos. Agora vou colocar aqui a fatia de laranja e a cerejinha amarena. E tá aí, ó. Como a empresa Bacardi é uma empresa cubana, eu vou dar o nome desse drink de Cuba Fashion. E aí, curtiu esse novo aprendizado? Que legal, né? Quando que você imaginaria que você poderia pegar qualquer destilado e colocar um pouquinho de açúcar e um pouquinho de bitter e já ser um drink? Isso é a melhor coisa agora para você degustar e entender os destilados que você tem aí na sua casa. Se você tiver vários tipos de cachaça com sabores diferentes, teste esse drink em cada uma delas. Se você tiver tequila ou rum, teste esse drink em cada um deles. Você vai ver que ele vai deixar o drink um pouco mais fácil para você apreciar e entender as notas de sabor dentro desse drink. Então por isso que se você não tiver o bitter, não tem problema. Você pode simplesmente fazer a adição aí do xarope de açúcar ou você pode estar brincando aí também com xaropes saborizados. Porém, para você apreciar só o sabor do destilado, vai com o xarope de açúcar que ele é neutro. Então, faz esse teste, tá na hora de você aprender e entender um pouco mais dos destilados que você tem aí na sua casa. E nada melhor para você entender dos destilados que você tem, provando e apreciando. Eu sei que muitas vezes você deve ter provado puro e feito que é um álcool terrível. Então essa é a melhor forma para você apreciar os destilados que você tem na sua casa. E antes de encerrar, eu quero te lembrar de novo para você entrar lá no nosso grupo VIP, tá? Porque a gente vai ter aí uma surpresa bem legal no final do workshop. Então já entra lá. O grupo vai ficar silenciado, eu não vou ficar enchendo o teu saco. Aproveita, porque eu te mandei o link no e-mail, no WhatsApp, tô colocando arraste para cima lá nos stories. Se você ainda não conseguiu entrar, procura por aí que você vai ter o link para aproveitar uma oportunidade única, exclusiva e a última que eu tô fazendo aí pro meu curso dos drinkeiros. Então aproveita! Então, ó, na próxima aula a gente vai falar da segunda categoria aí dos drinks da IBA, que seriam os Contemporary Classics, os clássicos contemporâneos. Então é isso aí, pessoal. Boa noite, espero que tenham curtido aí toda essa história, todo esse aprendizado e até a próxima aula. E bora virar drinqueiro!